Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Pega sua bebida de preferência. Vocês já sabem que a minha é aquela café. Olha, eu coloquei bastante açúcar. Hoje eu tava precisando desse carinho de mãe. Hoje é Dia das Mães, né? E o tema é hum, bem impactante. E é um tema que até agora eu tô dando uma olhadinha nele. E quem me conhece vai dar risada na minha cara. Milena, que tema é esse? Uma viagem mágica na Disneylândia, celebrando o Dia das Mães com amor e sabor. Que tema louco é esse? Você não foi na Disneylândia? Você nunca levou a sua mãe na Disneylândia? Pois é, eu já estive na Disneylândia. Talvez não é aquela que você está pensando, mas eu falo que o humor, a alegria e viver o momento presente não tem preço, não tem preço. Se você não me conhece, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Milena Paula, eu transformo a sua energia e a do seu ambiente, tá? Hoje é Dia das Mães, eu vou trazer esse tema. Você já sabe que pelo meu trabalho vai ter um fundo utilizando a visão sistêmica. Eu vou mostrar aqui uma foto da minha mãe. Ai, que linda, saindo do casamento dela, do carro para casar. Essa é a minha mãe, Hilda. A minha mãe já é falecida há alguns anos. E nesse Dia da Mãe eu fico muito mexida, gente. Para mim foi um desafio o dia de hoje. E uma das formas que a minha mãe sabia demonstrar amor era através da comida. A minha mãe, as minhas avós sempre cozinharam muito bem. Minha mãe tinha uma mão mágica para comida. E comida na nossa família representa amor. Quem é da minha família sabe disso. E aí, quando eu criei esse tema, eu tava lembrando de uma história. Foi uma das últimas histórias que eu tive assim com a minha mãe. A minha mãe gostava muito de sair, para comer. A gente teve uma condição financeira bem desafiante, a minha mãe muito mais que a minha. Eu tive sorte na vida de ter pais assim extremamente amorosos. A minha mãe, ela era uma pessoa que tinha um desafio de abraçar, de beijar, de comunicar amorosidade com carinho. Com os netos já era um pouco diferente, mas com os filhos ela sentia que ela tinha que ter uma postura de dar limite e tudo. Mas se nós viéssemos até a minha mãe, então a gente procurava vir abraçar, beijar, carinhar, e ela adorava, adorava. E, e essa história vem do momento que a gente ficava lembrando, eu ficava tirando sarro dela. E a gente ria muito. Eu falava pra minha mãe assim: você não pode dizer na sua vida que eu nunca levei você na Disney. Por que que eu falava isso? Na cidade que eu moro, vocês viram aí os dizeres do vídeo, tem uma padaria chamada Disneylândia, fica no centro ali de Paulínia. É uma padaria muito simples, tem gente que vai falar, ah, é muito gostosa. Pra mim, é muito gostosa. Mas ao mesmo tempo, tem todos os tipos de pessoa que ela fica no centro. Então serve bebida alcoólica, serve diversas coisas ali dentro da padaria. Pelo menos servia na época que eu levei a minha mãe. Agora eu não sei, faz tempo que eu não vou lá. E eu lembro que a gente tinha mudado para Paulínia. Foi logo no começo que a gente mudou, a gente não conhecia muito a cidade. E eu tava muito feliz porque já era um momento que eu podia presentear minha mãe com algumas coisas. E a minha mãe sempre gostava de experiências. Para mim, eu levei a minha mãe em locais que ela nunca imaginava. Eu lembro de levar ela em restaurantes que quando ela viu o cardápio, o valor, e eu falava, pode pedir o que você quiser, ela falava assim, não, vamos comer em outro lugar, que é muito caro. Porque ela passou por muitos desafios na vida, ela sabia o valor do dinheiro e quanto demorava para se conquistar o dinheiro, né? Só que eu levei ela numa padaria muito simples chamada Disneylândia. A gente parou no centro de Paulínia para resolver algumas coisas que tinham que resolver ali no centro. E automaticamente eu falei, ó, tem uma padaria aqui na esquina, vamos parar comer alguma coisa? E eu não observei o nome, né? Eu só observei quando eu saí. Nós pedimos um lanche, tô me divertindo lembrando dessa história, um lanche chamado Bauru, que é muito comum. Tomate, queijo, presunto e orégano, simplesinho na chapa. E é uma delícia, é bem comum na região do estado de São Paulo.
E aí comemos o nosso lanche com o nosso refrigerante e ao lado veio para um senhor e já pediu uma bebida alcoólica e a minha mãe ficou muito assustada, porque eram aqueles locais que todo mundo ficava sentado do lado, a gente não pegou mesa, né? E aí eu comecei a dar risada, mas a gente adorou o lanche. E depois disso ficou essa história. A hora que eu saí e vi o nome da padaria, a minha mãe falava assim, nossa, mas o povo tá bebendo aqui, esse horário ainda não sei o que, né? Ela preocupada que as pessoas estavam bebendo, que não é algo muito saudável nesse horário. Eu falei, mãe, as pessoas fazem o que elas querem, a gente aqui tá comendo o nosso lanche, não tá gostoso e tal. E aí a hora que eu saí, eu vi os dizeres, eu falei, mãe, olha o nome da padaria, Disneylândia. Aí todos os lugares eu falava, mãe, eu já te levei na Disney. Você sabe que eu já cumpri de te levar na Disney. E ela ria, a gente ria, e depois isso virou uma história, eu contava na família. E tinha gente que falava assim, não acredito que você levou a tia Hilda na padaria Disney. Não acredito que não sei o que na padaria Disney. E virou uma piada. Mas eu lembrei dessa história divertida para mostrar que a gente pode honrar os nossos pais de uma forma simples, não precisa ser desses momentos só caros, desses momentos. É claro que o título ia chamar atenção e não deixa de ser verdade. Foi uma viagem maravilhosa para Disneylândia, padaria aqui de Paulínia. Cada um vai ter a sua história dentro da sua família. Tem gente que pode dar mais e tem gente que não pode dar nada. E tem gente que talvez não tenha recebido nada dos nossos pais, né? E como eu trago visão sistêmica, eu gosto de trazer, eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma mãe, uma boneca representando mãe e essa aqui representando uma filha. E vou pegar um menino também representando um filho. Cada um se vê na representação que quer. Dos nossos pais, da nossa mãe, da minha mãe, eu já recebi o melhor que a vida. Eu só tô aqui porque a minha mãe encontrou meu pai, que os dois se encontraram. Eu sei que eu sou brega, eu sempre falo isso, e uma noite maravilhosa de amor aconteceu e daí eu fui gerada. Cada um vai ter a sua história, mas eu já recebi da minha mãe o melhor dela. Eu tô viva e eu posso levar essa vida adiante, seja através de filhos, seja através dos meus projetos. Eu já levo através dos projetos. Eu percebi que eu tenho uma fidelidade com a minha mãe. A minha mãe era professora. E hoje eu tenho uma escola. Quem aí pode dizer que faz isso, que segue os passos dos pais com alegria, com honra, com respeito? Todo mundo tá feliz às vezes com o pai ou com a mãe que tem? Cada um vai ter a sua história. Como eu disse, eu tive muita sorte. E quando chega o dia de hoje, vem aquela saudade, né? Às vezes aperta o peito, não faz muito tempo que a minha mãe faleceu, já doeu muito mais. Eu sinto que assim é um até logo. Eu vou ver os meus pais um dia e não. Aqui passa muito rápido, a vida passa muito rápido, a gente não vai deixar de se ver e é o que a gente tem. Mas da minha mãe eu já recebi o melhor, eu já tenho o melhor que é a vida. Mesmo com as qualidades e defeitos que ela tinha. Tem alguma coisa aqui de bom? Tem muita coisa aqui de bom que eu recebi da minha mãe. Eu tenho muita gratidão por ter recebido isso e honrar a vida da minha mãe hoje, né? E poder fazer isso, relembrar esse emocionante momento e poder rir do momento que, tipo assim, numa padaria simples, poder pagar um lanche para minha mãe, poder retribuir de alguma forma, que é a forma que eu podia, a forma que eu tinha, com muita alegria. Ai, claro, teve formas muito mais chiques, eu podia trazer essas formas, mas o simples, ele é tão importante. Dizer um eu te amo agora para alguém que tá vivo. Eu sei que a última palavra que eu disse para minha mãe, a minha mãe sofreu um acidente de carro e depois dali ela ficou em coma alguns períodos. A minha mãe não voltou depois do acidente, ela ficou em coma desacordada. Talvez eu visse, o inconsciente é muito maior e muito mais misterioso do que a gente acredita. A gente às vezes não sabe nada, então eu respeito muito isso, dessa parte do inconsciente. E por conta disso eu tava lembrando dessa história com a minha mãe, né?
E eu lembro que a última fala que eu disse para minha mãe é assim: mãe, eu peguei as malas dela, arrumei o carro, arrumei todas as coisas que ela ia levar, porque ela sempre, quando visitava meu irmão, meu tio, minha tia, a família que morava em outra cidade, ia nascer o netinho dela, ela estava super feliz, super animada, é, e nesse ponto eu falei: mãe, vai com Deus, eu te amo, e me liga quando você chegar, porque ela esquecia de ligar e eu ficava preocupada, né? E o que não aconteceu, mas eu deixei a minha mãe com uma palavra de amor. Para mim isso não tem preço. Eu pude falar em vida para os meus pais que eu os amava, que eles eram pessoas importantes para mim. Tem coisas que eu recordo com a minha mãe, e eu tenho gratidão pelas pessoas que eu encontro no caminho também, porque uma amiga minha falou assim: olha, você vai receber a sua OAB, quem não sabe, é, eu tenho formação em direito, leva a sua mãe para entregar a sua carteira da OAB. Foi muito importante, uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Minha mãe pôde estar nesse momento, eu pude dizer muito obrigado para ela. Como o meu pai, eu já tinha me formado quando ele faleceu, antes dele falecer, eu pude dizer muito obrigado por tudo que ele me permitiu. Foi possível para mim, com a força da minha família, poder estudar. Então eu só tenho gratidão, e essa energia da gente, quando eu falo da minha mãe, é muito entranhado falar do meu pai. Eles eram um casal muito assim, enquanto meu pai esteve vivo, muito unidos, de estarem juntos, estarem presentes. Foi muito pouca viagem que meu pai fez separado da minha mãe, eu só me lembro de uma. E da minha mãe também, pouquíssimas vezes, assim, sabe? Os meus pais, eles ficavam muito unidos, então eu tenho uma visão muito dos dois juntos. Essa é a minha visão. Mas a minha mãe era uma pessoa extremamente amorosa, e ela sabia representar o amor do jeito dela, que era o jeito certo para ela. E como é que era na minha família representar o amor? O que você gosta de comer? O que você gosta? Eu vou fazer para você. E ela fazia. Os meus irmãos, a gente vinha comer, cunhado, cunhada, netos. Cada um gostava de uma coisa, ela dava um jeito de fazer uma coisa para cada um. É muito trabalhoso. Quem sabe isso? E é o jeito dela mostrar amor. Se tivesse doente, ela ficava em cima, ficava preocupada. Essa preocupação, esse cuidado, esse acarinhar, era a forma dela de representar amor. Era o que ela sabia para representar amor. Não podia ser diferente. Seria diferente se fosse de outro jeito. Então hoje, no Dia das Mães, eu quero dizer para você, independente se você teve uma mãe que você pôde levar na Disney, se a sua mãe talvez te levou na Disney, cada um tem a sua história. Mas é lembrar desses momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Se você tem a sua mãe ainda em vida, aí tá aí para você, em paz com o que foi possível te dar. Às vezes, a sua mãe biológica te entregou porque não tinha condições de cuidar, achou que de outra forma ia ser melhor, talvez não foi, mas era o que ela podia fazer. Às vezes, o melhor deles não foi o melhor que a gente acreditava, mas o que eu acreditava não faz diferença. Minha mãe não podia fazer diferente. E talvez a sua mãe não foi possível fazer diferente com aquilo que ela tinha na vida dela, de vivência dela, com aquilo, com quem ela é, tá? Então, nesse momento, eu quero dizer para você, se você tá aqui acompanhando o vídeo de hoje, se você tem a sua mãe em vida, ou se você não tem, quem sabe poder olhar para esse momento em paz. Eu acho que paz é a palavra que melhor define você ter paz de espírito. Eu não sou perfeita. Eu sou muito humana. E humano erra. E eu sei que eu tenho as minhas imperfeições e erros. Eu não vou ser a perfeição, eu não vou ser o exemplo de perfeição para ninguém aqui. Mas o que eu posso dizer para você é que a sua mãe e o seu pai também não vai ser. E nunca serão. Vivos ou não. Eles também não são perfeitos. Mas eles também são humanos como você, tá?
Então, dentro disso, eu posso entender que esse 50% que eu tenho no meu corpo, que pertence, que eu recebi da minha mãe, que eu recebi ali da minha mãe, eu posso olhar para ele seguindo com essa força de vida que minha mãe me deu para seguir adiante, para fazer tantas coisas. Minha mãe era uma mulher muito forte, muito trabalhadora. Eu tive, como eu disse no começo desse vídeo, essa sorte. Talvez você que está aí não tenha tido a sorte que eu tive, mas eu quero que você saiba que você tem o mais importante da sua mãe, a vida que ela te deu. Então eu escolhi relembrar essa viagem, que eu vou chamar de viagem fantástica, de ter levado a minha mãe na Disneylândia, que é uma padaria aqui de Paulínia, que foi muito divertida. A gente ria e depois eu sempre falava: mãe, eu já te levei pra Disney, olha, não fica reclamando não que eu já te levei na Disney, né? E contava isso, e o povo assim: nossa, você levou sua mãe na Disneylândia e tal. Eu falei: levei na Disney. Para poder honrar uma coisa simples, um bauru com uma bebida, um suco, um refrigerante. Tá tudo maravilhoso, gente. Tá tudo maravilhoso. Então, honre esse momento que você passa aí com a sua mãe que te deu a vida. Ou se você escolhe, talvez você escolha não conviver com essa pessoa porque tem alguns desafios, mas tenha paz com esse 50% aí que você recebeu da sua mãe, porque se não fosse esse 50%, talvez, com certeza, não seria você que estaria aqui, tá? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim emocionantes, meio doidos, com esses títulos aqui, que história é essa que você levou sua mãe pra Disney? Que o povo já me perguntou. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares, com a sua mãe. E agradeço a todos por me acompanharem nessa jornada mágica na Disneylândia aqui de Paulínia e por celebrarem o Dia das Mães comigo. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Um dia iluminado, com muita luz e com muito amor. Até a próxima!